Olá pessoal, este é o meu podcast sobre meu acervo, sobre itens da minha coleção, sobre a minha vida também. Eu, Sérgio Eduardo, vou falar hoje sobre o filme Pickpocket, também conhecido como O Batedor de Carteiras, de Robert Bresson. Esse filme aqui eu comprei na banca de revista da coleção que fazia parte da coleção Cine Europeu, coleção da Folha de São Paulo. E tinham, creio que 25 edições. Tem até no final da página todas as edições, todos os filmes e todos os diretores, né? Esse é o que eu tenho, é o item 11 da coleção, do Robert Bresson. E a coleção não tem muitos deles. Eu até falei sobre eu falei sobre o Fitzcarraldo do Herzog na segunda edição desse podcast que eu fiz há muito tempo atrás. Falei de modo muito breve sobre o filme. E agora falando de Pickpocket, que eu revi faz um tempo já. E eu vi, né, faz muito tempo, faz já seus 10 anos. Eu lembro que comprei. A coleção surgiu em 2011. Então eu devo ter assistido na época que saiu, na época que eu comprei. E eu acho que se você, meu caro ouvinte, já assistiu algum filme do Robert Bresson, nunca é fácil, né? Não sei, pra você. Claro, pra mim não foi fácil. Imagino que não seja fácil. Eu comecei pelo Batedor de Carteiras, né? O filme que saiu lá na coleção. Eu não tinha tanto dinheiro na época, então eu selecionei muito bem os filmes que eu queria. Eu não tenho todos, eu tenho nem metade. Eu tive que escolher bem. E Pickpocket é um filme que eu já tinha escutado falar bastante. O Robert Bresson já tinha ouvido falar bastante. Então eu achei que eu devesse conhecer, iniciar com o Robert Bresson. Deixei de lado outros cineastas. E hoje eu posso ver os itens da coleção aqui da Folha. Dos 25, tem poucos que eu ainda não vi, né? Eu não vi, por exemplo, ainda Lili Marlene, do Fassbinder. Também não assisti Madame Bovary, do Claude Chabrol. E eu ainda não vi Dama Oculta, do Hitchcock. Nem Adeus Meninos, do Luiz Mali, nem Mamãe Faz 100 Anos, do Carlos Saura. O resto eu vi todos. Você dá um Google aí, joga Cine Europeu, coleção Folha, que vocês vão saber todos os 25, né? Talvez se encontre para vender no Mercado Livre hoje. Diretamente com a Folha você não encontra mais. E falando sobre a coleção em si, o item que eu tenho, esse livro comparado com outras coleções que a Folha fez, é muito bom. Tem 60 páginas. Os outros da coleção da Folha, o último que teve de biografias, teve de biografias e teve de diretores, né? Coleção de grandes diretores. Tem 30, 40 páginas, 35 páginas, é muito pouco aqui. E é muito bem escrito, bem aprofundado. Eu acho que para estudantes de cinema mesmo, sabe? Pessoas que querem se aprofundar mesmo. Tem só para mostrar o sumário da coleção. Fala o diretor, da página 12 à página 36. Você já vê 24 páginas comentando sobre o Bresson. Então, não é sobre o filme exatamente, sobre o Bresson, sobre a filmografia inteira. Então, se por exemplo, eu adquiri a arte de Bresson da Versátil, espero mais pra frente falar dos filmes da arte de Bresson, que eu terminei há pouco tempo de assistir. E você assistindo os filmes e lendo esse livro aqui sobre a parte sobre o diretor, é muito completo, sabe? Você entende melhor. O que você assistiu, o que você acabou de ver em tela, né? E na época, em 2011, assistindo Pickpocket e não entendendo nada. Lógico, a história a gente entende, mas não entendendo o que faz esse filme especial. A gente estudando, lendo,
O texto é do Carlos Starling sobre o filme e do Pedro Maciel Guimarães sobre o diretor. Lendo, você entende... Você entende um pouco mais, você constrói um pouco o teu olhar, você constrói um pouco tua compreensão sobre o filme. Se você realmente valoriza isso, se você quer construir, né? Ou você pode ser daquelas pessoas que assistem o filme, não gostei e pronto, fecha o livro, joga fora o filme, dá uma estrela no Letterboxd e tchau. Mas se você quer entender por que, sei lá, Bresson ganhou uma palma de ouro em Cannes, por que o Paul Schrader considera o Bresson seu mestre, você entende um pouco melhor o que faz o Bresson ser tão admirado, né? E dá pra entender um pouco o que faz o Bresson ser ele, o que move ele, o que o cinema é pro Bresson. E você entende um pouco no livro, né? Eu não sou um professor, eu não vou conseguir saber explicar aqui nesse podcast, mas eu encorajo vocês que procurem obras do Bresson, né? Esse podcast é só um breve comentário sobre os itens da coleção e minha vida. E não sei, eu não saberia dar uma aula, não saberia explicar. Mas é legal você analisar, né? Tipo, se existe alguém que tem estilo, é esse cara, né? É um estilo muito seco, muito frio, que valoriza a história, a ação da história, né? Valoriza isso. E o Paul Schrader, eu vi num dos extras do arte do Bresson, ele fala que por movimentos meio que mecânicos, mostrando uma rotina e mostrando pessoas vivendo e sem parecer nenhuma emoção na tela, e esses hábitos, isso acontecendo repetidamente, as pequenas variações que acontecem nesses filmes podem te levar a uma transcendência poética, né? O Paul Schrader fala sobre isso, tem um livro sobre isso, não lembro o nome do livro. Eu achei interessante, ele fala do Bresson, fala do Bergman, eu não lembro mais de quem, no Tarkovsky, eu acho. Como que existe uma transcendência poética nesses filmes, se você realmente estiver engajado neles e prestar atenção de onde eles querem chegar, né? E lógico, nesses diretores sempre tem algo religioso, muito religioso nos filmes, né? Então eu tava lendo aqui esse livrinho aqui agora há pouco, e sobre Pickpocket existem muitas interpretações de religiosidade e de atos mecânicos, né? Sei lá. Então, eu revi o Pickpocket há pouco tempo. Acho que muito por acompanhar melhor a carreira do Paul Schrader, acompanhar um pouco mais de perto e ver o Paul Schrader chupa bastante do Bresson, tipo, copia mesmo algumas histórias, alguns filmes, os finais, as cenas, as tramas são muito parecidas com Pickpocket, tipo, são muito parecidas com o Diário de um Padre. O Renek copia muito o Balthazar. O Renek copia, porque tipo, sempre tem animais no filme do Renek e sempre tem sofrimento nesses filmes. E Pickpocket tem muito de gigolô americano, né? Um filme que eu até comentei já também no podcast. Tem a cena final, é igualzinho e tudo. E revendo aqui Pickpocket, eu percebo esses atos mecânicos e ele tenta tirar toda a emoção, limpar o filme de emoções, limpar de fantasia, né? A falsidade. Ele chama um ator de um mentiroso, o ator é um falso, né? O cinema tem que ter verdade, tem que mostrar verdade na tela, né? E não fazer com que uma falsidade interprete a verdade, né? Ele é bem categórico nisso até. Tem um livro dele que eu quero ir atrás desse livro. No Brasil, o livro chama Notas sobre o Cinematógrafo, de Robert Bresson. É um livro pequeno e deve ser, sei lá, deve ser muito legal para entender, né? Tem umas frases do Bresson aqui no livrinho da Folha. Abre aspas, nada de atores, nada de direção de atores, nada de papéis, nada de estudo de papéis, nada de mise-en-scène,
Isso é a direção. E sim o emprego de modelos provenientes da vida. Ser, entre parênteses, modelos, no lugar de parecer, entre parênteses, atores. Outra que ele fala, abre aspas, na mistura do verdadeiro e do falso, o verdadeiro faz o falso sobressair. O falso impede que acreditemos no verdadeiro. Um ator que simula medo do naufrágio, num navio de verdade, abatido por uma tempestade de verdade, não acreditamos nem no ator, nem no navio, nem na tempestade. Né? Então, ele tenta extrair essa verdade das coisas. Então, extraindo isso, ele faz com que atores sejam só modelos. Não tragam nada de sua vida pessoal, não traga nada de elementos fora do filme. Né? Engraçado que muitas coisas do Bresson, ele dá elementos para a história e ele não deixa você completar a história na tua cabeça, usando o som, pelo som. Às vezes, ele não traz a imagem e o som juntos, assim. Ele tem o som do hipódromo, por exemplo, no Pickpocket. Ele só filma o ator, né, o modelo dele, olhando a outra pessoa roubar a carteira. Mas, tipo assim, a gente só sabe que ele está no hipódromo pelo som dos cavalos rodando, porque ele não filma os cavalos. Seria redundante filmar os cavalos e, ao mesmo tempo, mostrar o som dos cavalos. Então, ele sempre junta o som com a imagem, uma coisa só, mas os dois captam situações diferentes, né, para dar profundidade, dar profundidade pra cena, né? Você não ser redundante e mostrar a imagem trazendo o som da imagem, né? Às vezes, lógico, né? Os atores falam e tudo, né? Mas esse é um ótimo método, né? No livro aqui da Folha eu vou me ater mais ao que eles falam sobre o filme mesmo, né? O título do capítulo do filme fala: Vida banal de ladrão vira obra de infinitos sentidos. Abre aspas. Aqui o texto escrito por Carlos Starling. Cássio Starling Carlos, me desculpa. Ele fala: por meio dos registros num diário, o batedor de carteiras acompanha a trajetória de Michel, um batedor de carteiras que passa o dia em busca de vítimas e desafios. Ele desenvolve técnicas cada vez mais habilidosas e observa atentamente a ação de outros ladrões nas ruas de Paris. Depois que perde a mãe, que estava gravemente doente, Michel entrega-se a atos cada vez mais arriscados. Apesar das advertências de um inspetor de polícia, ele não contém seus impulsos. Só quando finalmente é preso, parece encontrar uma espécie de salvação no amor da jovem Jeanne. Apesar de um enredo que não esconde nada de extraordinário, o batedor de carteiras tornou-se uma obra de cinéfilos, e estudiosos do cinema tratam como os religiosos cultuam a vida dos santos. Como nos filmes policiais, há certo suspense nesse fiapo de trama, mas o batedor de carteiras não se confunde com as histórias mirabolantes que Hollywood usa para distrair o espectador. O diretor Howard Bresson retrata o cotidiano quase banal de um ladrão, bem pé de chinelo, cuja relevância começa pelo terno surrado e culmina na falta de ambição de cometer um grande golpe. A despeito, ou por causa de tanta simplicidade, o filme acumulou uma infinidade de interpretações. Alguns veem nele uma livre adaptação do clássico romance Crime e Castigo, de Dostoiévski. Outros o enxergam como uma parábola de inspiração e significado religiosos. A obra também já foi lida como um estudo sobre o desejo e sua eterna insatisfação, e até como uma representação disfarçada de atos homoeróticos. É curioso observar que essa mudança de interpretações deriva de um filme de estrutura e aparências secas, de descrições precisas e de imagens que buscam exatidão. No entanto, o batedor de carteiras acabou tendo o destino da maioria das obras de arte abstratas, ou de quase desaparecer sob o peso dos significados. Provavelmente um espectador virgem de teses seja mais capaz de ver outro tipo de riqueza, distribuída nos fios de detalhes e na construção feita de sentidos concentrados. Talvez esse olhar perceba como Bresson, além do espiritualismo e da moral que tanto lhe acreditam, é antes de tudo um cineasta sensual e sensorial. Tais aspectos se encontram desde o começo, quando somos guiados pela voz e pelos pontos de vista de Michel. A leitura das anotações do diário atrai como um imã para o âmago dessa obsessão e dispensa o complemento com razões ou explicações psicológicas ou morais. Simplesmente compartilhamos seu prazer sem culpa. Em contrapartida, a essa voz, sem ênfases supérfluas e por isso algo hipnótica, seguimos o que Michael vê. Bolsas, notas dando sopa e objetos de valor que o seduzem e nos seduzem.
Quando o que vemos não coincide com o ponto de vista dele, continuamos a compartilhar sua experiência por meio do tato, em imagens que se concentram na movimentação suave das mãos e dos dedos, que nos levam a confundir roubos com carícias e descrevem o crime como uma experiência erótica. Desse modo, o filme provoca uma ligeira, crucial mudança de posição do espectador, fazendo-o deixar o papel de testemunha para virar cúmplice. Isso foi o que Cássio Stalin Carlos disse sobre o filme, né? A interpretação dele, claro, né? Tipo, eu não senti nada sensual no filme assistindo, né? E eu tenho vontade de rever, tenho vontade de dar outras chances. O filme da Arte de Bresson da Versátil. Eu gostei mais daqueles filmes. Tem o Azar, Baltazar. Tem também o Diário de um Padre, Um Prisioneiro à Morte Escapou e Mouchette. Gostei muito do Mouchette, gostei muito do Diário de um Padre, que, lógico, né, combina muito com First Reformed do Paul Schrader. Gostei muito do Prisioneiro à Morte Escapou, gostei do Azar Baltazar. O Pickpocket, sei lá, eu quero dar outra chance. É um filme que eu vou ter que correr atrás pra... Eu quero gostar desse filme. Eu quero... E que bom que eu tenho esse filme comigo pra poder dar uma chance pra ele, dar outras chances pra ele. Eu quero entender o que as pessoas viram, né? O filme que foi indicado ao Urso de Ouro no Festival de Berlim. E está aí na história do cinema, né? Talvez um filme mais famoso do Bresson, né? Eu acho outros filmes melhores, mas com certeza, tipo, um filme importante, né? Vale a pena ser visto e vai causar uma estranheza enorme no espectador novo, que está começando agora no Vida de Bresson. Mas acho que é muito importante você abrir sua cabeça para cinemas diferentes, para coisas diferentes sendo feitas, entendeu? É realmente muito, sei lá, não tem nada que te choque no filme. Tem uma cena de violência, por exemplo, não tem sangue, não tem nudez, mas o filme choca por sei lá, como que o cara tem a ousadia de filmar a vida, mano? O cara quer filmar a vida, sei lá. Como o cara quer abstrair tudo, quer tirar a emoção das coisas e só filmar, só fazer um filme de pessoas sendo pessoas. E, tipo, nossa, como que alguém faz um filme desse? Mas, tipo, é muito ousado mesmo, a gente não consegue entender por quê. Mas vale a pena, né? Tipo, dá uma chance pra esse cinema. E eu torço pra que vocês que assistam tenham essa experiência transcendental que o Paul Schrader disse ter, né? Eu acho que eu sei o que o Paul Schrader estava falando sobre isso. Eu sinto isso com outros filmes, né? E o DVD ainda está funcionando muito bem. Que bom, né? E vou encerrar esse podcast com uma frase que está no livro aqui da Folha, né? Antes disso, quero deixar minhas redes sociais, o Twitter, @SérgioEMD. Também no Letterboxd, se você procurar Sérgio EMD você vai me achar. Lá no Letterboxd, no perfil, tem uma lista dos filmes que eu tenho na coleção. Caso você se interesse e queira que eu fale sobre algum deles, manda mensagem pra mim. No Anchor, né? Não sei se vocês conhecem a plataforma Anchor, que é a plataforma que eu consigo gravar esse podcast. Você pode mandar uma mensagem de áudio e não vou indicar nada no Medium porque eu não escrevi nada ultimamente na minha página do Medium, mas tá lá, né? Tipo, eu já indiquei em outros podcasts. Eu vou tentar linkar também a lista dos filmes do Letterboxd, linkar na descrição do podcast, né? Abre aspas para Bresson. Não entendo nada de psicologia. O que me interessa é o balé das mãos. Somente o balé das mãos, como em Pickpocket. Obrigado, pessoal, e até mais. Tchauzinho.